Quando a gente fala de fundamentos da Umbanda, fundamentos religiosos, a gente tem que entender que a base fundamental melhor, o fundamento, ele é aquilo que te dá base, alicerce, estrutura. É tudo aquilo que a gente pode considerar que forma e caracteriza a Umbanda, e até mesmo que distingue ela de outras religiões. Então, o fundamento é basicamente isso. É tudo aquilo que dá alicerce, que dá base, que dá estrutura para a religião. E existem fundamentos em todas as religiões. A Umbanda não é diferente. Ela tem seus fundamentos próprios. Tem coisas que são inerentes da Umbanda. Coisas que são também, digamos assim, iguais em outras religiões, né? E a gente fala da incorporação do orixá, é uma relação tanto umbandista quanto candomblessista, por exemplo. A gente pode até entrar em outras religiões que também tem a santeria, e tem mais algumas aí que a gente sabe que tem incorporação de orixá. Mas a forma com que se processa na Umbanda está no seu fundamento, está na sua estrutura. Principalmente, aí falando de dentro dos fundamentos, o entendimento do que é um orixá na Umbanda é um, e em outras religiões, muitas vezes, é outro, diferente. Então, essa relação dos entendimentos, do ato de como acontece, de como se alicerça, de como se isso se sedimenta dentro da religião, e inclusive que influencia tanto na ritualística quanto na construção do terreiro inteiro, e também na sua liturgia, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente explica, e também da aula, está relacionado aos seus fundamentos. Então, em base, nós temos 4 tipos de fundamentos umbandistas, que são os fundamentos, 3, na verdade, né? Me perdoem. Então, a gente tem 3 tipos de fundamentos umbandistas que dão todo esse alicerce para a nossa religião. Então, a gente tem os fundamentos doutrinários ou filosóficos, que estão relacionados totalmente à forma na qual a gente tem o entendimento sobre a religião. Os litúrgicos ou ritualísticos, que fazem com que a gente estruture o trabalho umbandista. E a gente tem os fundamentos materiais ou estruturais, que são justamente aquilo que eu tenho que ter dentro de um terreiro e aquilo que eu também não preciso ter. Quando a gente fala, por exemplo, de fundamentos doutrinários, a gente sabe, por exemplo, um deles mais fácil é que a Umbanda é uma religião brasileira, fundada no Brasil, por um brasileiro, no caso, como eu contei na aula passada, por Zélio Fernandinho de Moraes. Quando a gente fala, por exemplo, um outro fundamento doutrinário é que a Umbanda ela é uma religião mediúnica, manifestadora de espíritos. Isto é um fundamento doutrinário, porque isso daí está na base estrutural da própria religião, está lá. A Umbanda não acontece, nem se processa, se não tem incorporação. Se não houver, por exemplo, alguém trabalhando incorporado, a gente pode estar fazendo uma reunião, a gente pode estar fazendo um culto coletivo, mesmo sem incorporação pode ser feito através de uma oferenda, através de uma firmeza com várias pessoas, até pode, não precisa necessariamente ter uma incorporação. Até mesmo uma reza coletiva, mas isso não necessariamente é um trabalho de Umbanda. Pode ser considerado? Pode, em paralelo com o trabalho essencial, que no caso é a gira. Então, para ter giras de Umbanda, necessariamente precisa de incorporação. Então, é um fundamento base estrutural da religião. E até vou fazer um adendo interessante, que assim, algumas pessoas sabem que eu já comentei algumas vezes que a Umbanda lá no futuro ela vai mudar a forma de trabalho. Mas eu nunca disse que a Umbanda vai deixar de ter incorporação. Ela sempre vai ter. Pode ser que ela mude, né? É uma tendência, digamos assim, da própria religião mudar, e os cultos coletivos com incorporação, eles vão se perpetuando em mais terreiros e por aí vai. Isso não é só eu que falo, não. É uma coisa que já vem de muito tempo, a gente sabe que outros fundamentos, como, por exemplo, aquilo que eu falei na aula passada sobre o pai Zélio Fernandinho de Moraes, com aqueles que sabem mais, nós aprenderemos, com aqueles que sabem menos, nós ensinaremos e ninguém viraremos as costas.
É uma relação de um fundamento doutrinário da Umbanda, da qual você não distingue pessoas. Você não faz diferença de quem entra na sua casa ou mesmo de quem trabalha na tua corrente. Não tem diferença, seja ela de orientação sexual, de sexo mesmo, de gênero, de, como é que fala, de cor, de raça, tonalidade de pele, não sei como seria a melhor forma de dizer. Não se faz distinção de pessoas. Dentro da Umbanda não existe isso. Então, indiferentemente daquilo com que você se identifique, você é sempre e será acolhido dentro da religião.